Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje esse vídeo é de número 673. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Capítulo 19, Livro dos Médiuns. A questão ainda é a questão de número 225. E os bons espíritos, eles continuam dizendo da seguinte forma: efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, então olha só para você ver, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, porque os bons espíritos, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: eles procuram médium pelo Brasil afora, pelo mundo afora. E eles não encontram aquele médium adequado. Adequado, que eu quero dizer, aquele médium que vibra na mesma sintonia que eles, os bons espíritos, né? Por falta de estudo, por falta de conhecimento, por falta de disciplina e muitas coisas que nós já tratamos em outros vídeos. Então, olha só para você ver o trabalho que os bons espíritos eles têm. Eles enfrentam um trabalho imenso aqui na Terra, devido a essa ignorância nossa na condição de médiuns. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho. Porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a dilatar palavras por palavras, letra por letra. Sabe o que significa isso? Os bons espíritos já disseram que o nosso raciocínio anda a passo de tartaruga. Tanto o nosso raciocínio, o nosso pensamento, olha para você ver, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, enfim, tudo em nós, tudo, anda a passos de tartaruga. Devido ao fato de nos encontrarmos mergulhados neste corpo físico, devido à falta de conhecimento, devido ao nível evolutivo qual todos nós nos encontramos. Então pensa bem assim, vamos pensar da seguinte forma: os bons espíritos, eles andam, eu vou usar aqui um carro só para você ter uma noção. Os bons espíritos, eles andam de Ferrari, Porsche, McLaren, né? Esses carros aí. Só que esses carros, eles não foram feitos para andar em estrada de chão, e sim só no asfalto. Porque a Ferrari, por exemplo, ela tem de 5 a 10 centímetros a altura da carenagem dela do solo.
5 a 10 centímetros. Aí, o que acontece? Os bons espíritos, eles andam de Ferrari. Só que nós andamos a pé e numa estrada de chão. E quando alguém nos convida a ir para o asfalto, a gente fica com medo. Eu? Não. Sabe o que significa isso? Nós subestimamos as nossas capacidades, nós não acreditamos em nós. Fica aquele receio de mudar de hábito, aquele receio de mudar de atitude, aquele receio de mudar de comportamento, mudar de vida. A maioria das pessoas tem esse receio, medo de mudar. Não é medo de mudanças. Não é medo de mudanças, é medo de mudar. É diferente. E tem medo de mudar. Porque medo de mudanças, se ele muda, não deu certo, ele volta para trás. É mudanças. Agora, aquele que muda, não há como voltar mais atrás. E 99,9% da humanidade tem medo de mudar. E vai empurrando a vida com a barriga. Você entendeu como que é? Ele se satisfaz. Ele se satisfaz com meio copo d'água. Ele se satisfaz. Para ele tudo tá bom. Ele não pensa grande. Ele não se preocupa em sair daquele comodismo. Ele não se preocupa em sair daquele modismo, daquele desculpismo. Levanta cedo, vai para o trabalho, picota, 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 volta para casa, toma seu banho, seu arrozinho com feijão e macarrão e batatinha. Isso é tudo psicologia. Assiste uma TV, deita, dorme, ronca, acorda no outro dia. Entra anos e sai anos. Do mesmo modo. Do mesmo jeito. Igual o caracol. Ele se esconde. Porque o desculpismo da lesma é aquela carapaça. Qualquer coisinha ela se retrai lá dentro. E ignora o que está acontecendo lá fora. Ela ignora. Ela não quer ver o que está acontecendo lá fora. Ela não tem interesse. Ela se preocupa apenas em se resguardar, protegendo a tua vida. E aqueles que estão lá fora, o problema é deles. Evolui dessa forma. É difícil, né? Então, a humanidade, ela é muito lenta. Usando alguns termos assim que parece pejorativo, mas não é pejorativo. A humanidade é muito lerda. Raciocina lento. Pensa lentamente. Então, o que acontece? Os bons espíritos descem da Ferrari
né? E adentra a estrada fora a pé, em busca daqueles acostumados na estrada de chão. Então isso é uma tortura para os bons espíritos, porque eles têm que se adequar ao ritmo da humanidade. Eles têm que modificar todo o panorama para poder deixar a mensagem. Aqui, Erasto, ele nos esclarece isso. Vejamos. Quando somos obrigados a servir-nos de médios pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mãos de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos. Os bons espíritos, eles precisam decompor até os próprios pensamentos. E a ditar palavras por palavras, letras por letras, pensando-se da seguinte forma: se a humanidade realmente, se os médios, principalmente, escreventes, psicógrafos, se os médios se adequassem ao nível dos bons espíritos, o que nós temos a dizer é que os bons espíritos poderiam, através da faculdade mediúnica escrevente do médium, eles poderiam escrever até 5, 8 livros por dia através dos médios. Para você ter uma noção do ritmo dos bons espíritos. 5, 8, 10 livros, isso é o de menos. Você sabe por quê? Porque se os bons espíritos quisessem, através dos médios disciplinados, preparados, eles nem utilizariam-se das mãos dos médios, apenas das energias do médium, e fazendo com que os livros ali à frente do médium se materializassem. Agora você imagina, o médium se senta, os espíritos recolhe todas as energias necessárias nele, e o médium se concentra, elevando o teu pensamento a Deus e a Jesus, e depois de uma meia hora que abre os olhos, à sua frente 5, 8, 10, 15 livros materializados à tua frente, prontos, não necessitando do trabalho gráfico.
Mas isso também ainda é de menos. Porque chegará um momento na evolução dos seres que se encontram no corpo físico em que não vai existir mais livros, não vai haver necessidade mais de livros. Quando o ser se conscientizar-se de que, em vez dos livros, em vez do conhecimento materializado nos livros, ele pode muito bem materializar esse conhecimento nos teus arquétipos, nos teus arquivos perispirituais. Um dia não vai haver necessidade mais de livros, porque você acha que Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides de Barçanufo e muitos outros seres, você acha que eles recorrem aos livros psicografados, aos livros ali sobre as mesas, sobre a mesa? De forma alguma. Eles possuem toda a literatura divina. Observe, eu não disse literatura espírita, porque a literatura espírita é uma. A literatura divina é o infinito. Que esse infinito ainda não encontra-se agregado à literatura espírita. Muito simples isso. É só nós raciocinarmos. Como um dia não vai existir na Terra, no mundo de provas e expiações, as casas espíritas, os templos evangélicos, as igrejas do catolicismo, não vai existir templo nenhum onde as pessoas se reunirão. Sabe por quê? Porque um dia as pessoas se conscientizarão de que o templo divino trazemos todos nós no nosso interior. Então, se trazemos o templo divino no nosso interior, não há necessidade de buscar no exterior. Por enquanto, a humanidade recorre ao exterior, porque ela ainda não conseguiu se conscientizar-se de que tudo que há no exterior, ela possui no teu interior. Mas pelo fato de subestimar as capacidades que possui, as qualidades que possui, é óbvio, é necessário, é mais que justo buscar no exterior. Por isso, os nossos irmãos, principalmente Erasto e Timóteo, aqui muito bem nos esclarece o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavras por palavras, letras por letras,
constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento. Constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento. Constituindo isso ao espírito evoluído uma fadiga de ele que se adequar e também um aborrecimento. Um aborrecimento porque sabe ele que esses indivíduos não era para estar nas condições que se encontra. Mas o comodismo não é? Assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Não deixa de ser um entrave, não deixa de ser um obstáculo, mas é óbvio, pelo fato da misericórdia divina se fazer presente através do amor. Os bons espíritos, mesmo em meio a todas estas dificuldades, eles não medem esforços. No entanto, o assunto é o mesmo. Enquanto milhões de pessoas não suportam a vida que têm, enquanto milhões de pessoas optam pelo suicídio, nada contra. Enquanto milhões, bilhões, trilhões de pessoas querendo ir embora deste mundo, em vez de aproveitar, porque neste mundo já se encontra, porque o entrave maior não é desencarnar, o entrave maior é reencarnar. Mas, pensando por esse lado, enquanto um número incalculável, pretendendo-se emancipar-se da terra, um número inimaginável de emissários de nosso Senhor Jesus Cristo tem mergulhado neste pântano, cujo o nome dado mundo de provas e expiações. Quantos milhões de espíritos renomados já se encontram no corpo físico a pedido de nosso Senhor Jesus Cristo? Vejamos, espíritos que não necessitam mais reencarnar, ou melhor, que não necessitavam mais reencarnar, mas que não temem. Por isso retornaram ao corpo físico amando de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto muitos no corpo físico, loucos para retornar à pátria espiritual. Eu não consigo entender. Por mais que eu compreendo. Está difícil no corpo físico? Sim.
Mas não retorne à pátria espiritual na condição que você se encontra, não. Porque o problema vai continuar, podendo às vezes até triplicar. A pátria espiritual é boa apenas àqueles que conseguiram no corpo físico cumprir com os deveres assumidos antes de mergulhar na reencarnação. Porque aqueles que ainda não cumpriram é uma tortura, é um entrave, é uma perturbação. Na mitologia, retornar à pátria espiritual inacabado é o mesmo que mergulhar no inferno da mitologia. Então, que o indivíduo retorne à pátria espiritual, pelo menos melhor que quando retornou ao corpo físico, e não pior que quando retornou ao corpo físico. Vamos ao próximo vídeo.